tens alguma rotina, algum ritual que gostas de fazer logo de manhã? É assim, eu normalmente não gosto de fazer aquelas rotinas tipo mirabolantes, entrar numa banha de gelo ou tomar banho de água fria, nada disso. Normalmente uso táticas mais simples. Eu, por exemplo, não gosto de acordar e ir logo trabalhar porque o meu cérebro ainda está meio lazy, então gosto de fazer alguma coisa que de certa maneira o desperte. Eu tenho várias opções aqui, por exemplo, aqui no condomínio temos bastante espaço verde, ou vou dar uma volta. Também já tentei treinar logo de manhã, mas não é tanto a minha cena, prefiro treinar mais no final do meu dia. E também, ultimamente, tenho apostado mais aqui também na parte da criatividade. Ali no meu office eu tenho guitarras, eu já toco há mais de 15 anos, então também gosto bastante de pegar numa guitarra, começar a tocar, começar a ver o meu cérebro, estar ali a desbloquear e depois sim, passado 15, 20 minutos, começo a trabalhar. Hoje também, como dormi apenas 6 horas e meia, pá, vou aqui dar um kick no Monster para ver se as coisas também começam melhor. Uma rotina que eu estou a tentar fazer agora e era totalmente o inverso daquilo que eu estava acostumado, que eu sou uma pessoa muito mais de noite, então desde sempre, desde os tempos da escola, faculdade, que estava mais habituado a estudar e a trabalhar no duro, tipo de madrugada e acordar muito mais tarde. Agora, ultimamente, com cada vez mais pessoas na equipa e ter que estar sincronizado com outras pessoas, meio que essa rotina deixa de ser tão possível. Então comecei a fazer um pouco ao contrário, ou seja, tentar acordar o máximo cedo possível para ainda sentir que é de noite e conseguir ter ali um pico de produtividade e de criatividade. Normalmente é quando eu me sinto melhor, é quando ainda está escuro, eu sinto que as outras pessoas estão todas a dormir, que só eu que estou a produzir e isso aí dá-me uma motivação muito grande. Uma das coisas que também gosto bastante de fazer de manhã é pegar aqui no Lucifer, tipo uma bola anti-stress. O meu office, bastante negro, digamos assim, paredes pretas, janela fechada, é como eu gosto de trabalhar sem distrações, ou minimizar as distrações. Normalmente uso estes earpods aqui para isolar ao máximo o ruído, ou seja, isto não é para ouvir música, isto é basicamente para isolar. Gosto também de usar aqui este timer de cozinha para basicamente fazer desafios comigo mesmo, do género se consigo acabar as tarefas em 20, 30 minutos, e isto tem-me ajudado bastante na produtividade. E pronto, como estava a dizer, também tenho aqui as guitarras, tipo, como estava a dizer, já toco há bastante tempo e normalmente é uma das minhas fontes favoritas de começar a desbloquear o cérebro, de começar a desbloquear o meu dia, abrir a minha cabeça para a criatividade. Pedro, e porquê é que não vais para um sítio tão isolado? É assim, eu sempre imaginei na minha cabeça viver mais num sítio tipo isto do que propriamente numa cidade com muita confusão, carros, pessoas. Eu fui mais de me isolar num sítio assim. E pronto, como neste momento estou com bastantes projetos, requer bastante foco, estar num sítio como este, onde não temos muitas distrações à volta, ajuda bastante a focar-me. E era basicamente isso que eu estava à procura, então quando surgiu esta oportunidade nem sequer pensei duas vezes, basicamente mudei-me. Portanto, basicamente os meus dias aqui é estar no office, focado no trabalho, reunir com a equipa. Quando estou no office estou aqui a aproveitar o espaço verde, ou estou na piscina. Acabo também por sair daqui para ir ao ginásio e ao mesmo tempo não é assim propriamente tão longe de Lisboa, ou seja, é minimamente flexível para se eu quiser ir à cidade, ir a um restaurante, jantar com amigos ou o que for. Então dá para flexibilizar e aproveitar o bom dos dois mundos. Também temos aqui a Rábida, montes de praias à volta. E como é que tem sido dividido o teu dia? Assim, isto tem sido um grande desafio nos últimos anos, porque eu sou uma pessoa que é difícil focar-me, então, como tenho várias atividades para fazer, atividades estratégicas, de gestão, ainda algumas operacionais, obviamente, e em áreas como marketing, IT, estratégia de negócio, depois tenho 2 projetos nesta fase assim mais importantes, então tem sido um desafio como é que eu divido o meu dia dentro desse escopo. E assim, em termos de táticas e estratégias que eu tenho adotado ultimamente, que me têm ajudado bastante, é basicamente dividir os meus dias da seguinte forma. De manhã, como eu sou uma pessoa muito mais criativa, gosto mais de pôr atividades do tipo estratégicas, atividades em que me obriguem a pensar mais, a refletir, a usar whiteboards, mind maps. Eu gosto muito mais de pôr isso de manhã, que é quando eu sinto que a minha criatividade está no topo. Da parte da tarde, que é quando o meu cérebro começa assim a desligar-se gradualmente, eu tento empacotar as atividades mais operacionais, desde escrever copy, montar algum funil de vendas, algumas atividades administrativas das duas empresas e basicamente é isso. Quanto a reuniões, quer seja com a equipa, potenciais novos colaboradores, potenciais novas oportunidades, eu gosto de empacotar tudo à terça-feira, ou seja, ter um monte de reuniões, que é para de certa maneira deixar a minha agenda mais livre nos restantes dias da semana e que eu me possa trabalhar mais isolado e mais focado.
Portanto, o que eu faço à terça-feira normalmente é acordar cedo, tipo às 6, 7 da manhã. Entre as 6, 7 da manhã até às 9 e meia, 10, tenho ali, obviamente, o meu período sagrado, onde eu gosto de estar a fazer atividades mais estratégicas, deep work. E depois, a partir das 9 da manhã, 10, começam as reuniões. E normalmente é tipo cascata, é tudo seguido. Eu, sendo uma pessoa mais introvertida, devo confessar que me custa bastante fazer um monte de reuniões seguidas. Tipo, sinto que a minha energia literalmente está a ser sugada. Mas, de certa maneira, acho que isso é bastante mais produtivo, tentar impactar todas as reuniões na mesma altura do dia. Hoje o meu dia vai ser maioritariamente estratégia, visto que é uma quinta-feira, feriado, a equipa está praticamente toda off e eu vou estar aqui mais em atividades de back-office. A semana passada lançámos aqui num dos negócios uma oferta nova, um serviço de consultoria de 10k, e isso vai requerer aqui um pouco mais do meu tempo a nível estratégico para isso. Nesse negócio em particular, que já tem 3 anos e meio, sempre tivemos muito mais habituados a vender infoprodutos, desde cursos, mentorias, PDFs, calculadoras e coisas do género, e temos vindo a sentir ao longo dos últimos meses que o crescimento já estava um pouco a estagnar, e então depois de passar aqui várias semanas a bater na cabeça naquilo que podíamos fazer para desbloquear esse novo patamar, cheguei aqui um pouco à conclusão que, também derivada às características do mercado português, tínhamos aqui uma oportunidade de conseguir basicamente fazer um upmarket que permita estender o nosso ticket médio e ao mesmo tempo também aliviar alguma da complexidade operacional que nós já estávamos a ter de vender cursos e mentorias com muito mais volume. Num dos outros projetos, que é a Infinity Response, basicamente a plataforma para freelancers e agências de marketing digital melhorarem cada vez mais os seus serviços, estamos agora a passar por algumas semanas mais críticas, de algumas reflexões. Já validámos a ideia, já validámos o mercado, mas ainda temos que aqui acertar alguns nós, e também vou ter aqui uma reunião com o Cristiano, que é o meu parceiro nesse negócio, para alinharmos aqui melhor esses pontos. Ora, boas. Como é que é? Tens estas duas hipóteses, né? Tens ou dás double down em pôr aqui o funil mais automatizado e começam a entrar os freelancers para a balda, basicamente. Ou pôr mais as fichas em criar então uma implementação mais B2B e venderes. Podem estar as duas a acontecer ao mesmo tempo. Podem. Qual é que é o problema? Desfoque, né? Mas aquilo que eu quero dizer é tipo, imagina, acho que há muitas agências de publicidade, de marketing, tão tipo desfasadas daquilo que hoje está a ser feito, estás a ver? Tipo, lá está, com a inteligência artificial, a automação. Pronto, acabámos aqui uma reunião desde as 11 até ao meio-dia, foi uma horinha. Acreditem que agora já estou com um bocadinho de fome. Eu normalmente, para comer, ou já tinha aqui alguma coisa pronta, ou normalmente peço Uber Eats. É basicamente a minha salvação, peço muita coisa de Uber Eats. Talvez é isso que eu vou pedir daqui nada. Um dos desafios de viver sozinho é mesmo esta parte da comida. Não que eu não saiba cozinhar, mas realmente ter que cozinhar muitas vezes durante o dia, ou ter que fazer 2 refeições, perco muito tempo. Então normalmente o que é que eu faço? Tiro um dia da semana para cozinhar o máximo que consiga e depois vou tendo basicamente marmitas para ir comendo ao longo dos dias. Hoje por acaso não tenho nada para comer, as últimas semanas têm sido mais intensas, nem tenho tido vontade sequer de tirar esse dia para cozinhar aqui uma dose industrial, então tenho basicamente recorrido a Uber Eats. Em relação aqui tipo a lidas domésticas também é basicamente tranquilo, tenho aqui uma pessoa que vem um dia por semana, basicamente lidar com isso tudo e pôr a casa em ordem. A casa é minimamente pequena, tem basicamente o size ideal para mim, tem um quarto, tem um escritório, tem aqui depois a parte ali do jardim, da piscina, e é relativamente aquilo que eu preciso, mantém-se super bem, não tenho praticamente trabalho nenhum com a casa, então consigo estar muito bem ali focado nas minhas coisas e não me preocupar com lidas domésticas nem nada disso. Já estamos a falar do tópico da casa e um tópico bastante controverso. Decidiste alugar ou estás a comprar? Não, claramente arrendar. Nesta fase da minha vida também quero estar mais móvel e não quero estar preso a um sítio físico. Também não sei como é que vai ser os próximos anos, então claramente arrendar foi a escolha certa. E depois eu também olho para isto de ter uma casa própria, não como um investimento para nós, mas sim um investimento para quem vem a seguir, ou seja, os nossos filhos. Eu olho mais como um investimento multigeracional do que propriamente estar a investir num ativo que nos vai dar um grande retorno. Porque, no fundo, se nós estamos a comprar uma casa para ir para lá viver, ok, a casa está a valorizar tudo mais, mas nós vamos sempre precisar de uma casa para viver. Então, mesmo que, por exemplo, compramos hoje a casa e ela durante os próximos 5, 10 anos está a valorizar e ao final desse tempo vamos vender com uma mais-valia de X, quando nós saímos da casa vamos ter que comprar ou outra casa ou arrendar. E o que é que vai acontecer aí? Todas as outras casas também valorizaram, então propriamente não vai haver um ganho para nós. Portanto, as únicas situações onde vocês compram uma casa para viver e realmente pode valer a pena, na minha opinião, é quando vocês compram um imóvel que está desvalorizado, fazem um certo nível de obras, remodelações, e como já compraram abaixo do preço do mercado, obviamente que ao aportarem valor a esse imóvel, ele valorizou só por isso. Então vocês tiveram aí um ganho.
Mas, sinceramente, eu não estou nessa fase da vida, não queria estar a pensar nisso, perder tempo. Então, obviamente que arrendar uma casa, não ter chatices, ter o senhorio que trata dessas coisas todas por mim, é um enorme alívio e certamente foi a decisão certa. Tirar toda essa gordura, essas coisas que não agregam valor à minha vida neste momento e para me poder focar basicamente nos projetos que sim, esses vão dar retorno realmente. E nesta fase da minha vida, e tendo em conta também, obviamente, os meus próprios objetivos, eu sinto que toda a minha energia, todo o meu foco, todo o meu dinheiro devem estar nos meus negócios, nas empresas e não propriamente em imóveis, muito menos num imóvel onde eu estou a morar e não estou propriamente a rentabilizar. Hoje é quinta-feira, feriado. Costumas trabalhar todos os dias? Normalmente sim, isto é um bocado chocante para 99% das pessoas e parece que é um bocado workaholic, mas na verdade eu só estou a fazer aquilo que eu gosto de fazer. Imaginem como se uma criança tivesse a maior parte dos dias a jogar PlayStation, ou a andar de bicicleta, a jogar à bola. Eu basicamente trabalhar nos meus negócios é exatamente isso, é uma coisa que eu gosto de fazer, então eu acabo por nem sequer considerar um trabalho e nesse sentido eu gosto bastante de me dedicar todos os dias. Tem que haver períodos durante o dia onde desligo e vou fazer outra coisa, tipo treinar, ou há dias obviamente diferentes onde posso ir à praia, jantar fora, outro tipo de atividades que obviamente não envolvam trabalho, mas regularmente sim, eu gosto de trabalhar todos os dias também para não perder o flow dos projetos em que estou a trabalhar neste momento. Obviamente que eu não consigo estar 10 horas a trabalhar todos os dias de segunda a segunda. Há dias onde eu trabalho tipo 5, 4 horas. E no início do meu percurso era muito mais difícil ter este tipo de rotina, quase insana, porque quando nós começamos, obviamente estamos só a olhar para o dinheiro, para o resultado final e não estamos tão preocupados com o processo até chegarmos lá, mas eu acho que é fundamental nós irmos cada vez mais começando a gostar do processo, de ganhar ética de trabalho, porque senão torna-se muito difícil resistir às adversidades e resistir também às distrações que vão acontecendo ao longo do caminho. Então eu considero que grande parte desses resultados que tenho tido nos últimos tempos se devem também ao facto de eu ter aprendido a gostar do processo e de não me gostar nada a dizer hoje que trabalho todos os dias. Para mim é totalmente prazeroso, estou completamente bem com isso. E um fun fact acerca disto foi que quando eu tirei as minhas primeiras férias, após ter começado nesta jornada do digital, que comecei em 2020, e só tirei as minhas primeiras férias tipo em 2022, e foi nessas férias que eu percebi que pronto, estava ali num contexto mais descontraído e na verdade estava sempre a pensar nos meus funis, nos projetos, nas ofertas que na altura estavam a decorrer, se estava a vender, se não estava, e muitas vezes estava na praia e basicamente estava só a pensar, tenho que ir para o Airbnb porque quero ir ver como é que as coisas estão, se já validamos a oferta, se não, e pronto, foi nessa altura que eu realmente percebi, eu gosto mesmo do processo. Obviamente que férias e outras atividades também são positivas e é bom termos também em certos momentos algum equilíbrio, mas também há fases onde nós precisamos realmente nos focar muito e pronto, se tu gostas do processo e começas a ter um propósito muito maior do que propriamente só ter dinheiro e acesso a outro tipo de bens materiais, torna tudo isso muito mais fácil e a meu ver o próprio dinheiro acaba por vir também mais fácil quando tu acabas por fazer aquilo que gostas. Acabamos agora de almoçar. Já estava a pensar ir já trabalhar, mas acho que vou aproveitar ali o sol, que hoje abriu um bocadinho aqui o tempo para ir ali para a piscina, esparcer um bocadito e depois sim, atacar novamente no trabalho. Bem, 15 minutos de sol feito, vamos agora voltar para o trabalho, há coisas a fazer. E pronto, primeira etapa do dia completa, são agora 4 da tarde, hora de ir ao ginásio, pôr uns pesos a rolar e agora vestir e vamos, siga. Que projetos tens estado a trabalhar? É sim, essencialmente o meu tempo tem estado em 2 projetos, obviamente para além da minha marca pessoal e ter começado a fazer mais conteúdo, mas esses 2 projetos então é Vanguard Investor, é um negócio que eu tenho desde 2021, em sociedade com o Ricardo Matos, a personalidade dos investimentos imobiliários, portanto já sabem malta, quem quiser aprender a investir em imobiliário, seguir aí o Ricardo, também é um excelente criador de conteúdo.
E pronto, nesse negócio nós começámos por montá-lo em 2021. Criámos inicialmente um curso, que era o IMO for All, um curso de ensinar a outros investidores a investir, ou como entrar no mercado imobiliário, como conseguir ter a estratégia certa para alcançar a independência financeira, e a coisa foi evoluindo, fomos tendo cada vez mais programas, outros tipos de clientes, fizemos mentorias, hoje em dia estamos aqui a aportar também um tipo de serviço de consultoria. Então é um negócio que aos dias de hoje já está bem mais consolidado, já conseguimos automatizar muitas coisas. Neste momento temos aqui na empresa cerca de 15 pessoas a trabalhar neste projeto, então é algo que nos últimos tempos também me tem permitido ganhar um pouco mais de tempo de volta para conseguir alocar noutros projetos. O outro projeto é um negócio que está numa fase muito mais embrionária, começámos no final do ano 2024, é Infinity Response, basicamente um ecossistema de soluções que estamos a montar para freelancers e agências de marketing conseguirem acoplar os serviços que eles já vendem numa solução, num software concreto que consigam também entregar aos seus clientes. Porque um dos principais problemas que eu vejo no mercado é que quando nós estamos a prestar o nosso serviço de marketing digital, nós estamos sempre à mercê das ferramentas que os clientes nos disponibilizam. E depois lá está, um cliente usa um CRM, outro usa outro, um tem um construtor de landing page que é o ClickFunnels, o outro não tem, ou usa o Elementor, e com muitos projetos ao mesmo tempo e tendo também começando já a montar a nossa própria equipa, os nossos próprios processos, é bastante complicado gerir isso tudo em várias ferramentas. Então, basicamente nós começámos a pensar como é que podíamos ter tudo numa única ferramenta. Encontramos o GoHighLevel, que é uma plataforma, uma infraestrutura mundial gigante que desenvolve este tipo de soluções, quer CRMs, construtor de landing page, etc. Basicamente é um all-in-one e permite a que empresas como a minha consigam então depois modelar e adequar esse software a nichos de mercado concretos. E neste momento nós estamos a fazer isso para freelancers e agências de marketing, e a nossa finalidade no fundo é fazer com que eles consigam então melhorar a qualidade dos seus serviços, ou seja, melhorar a entrega, reduzir horas de trabalho e também oferecer uma solução muito mais robusta aos clientes, não só vendendo o serviço, como também vendendo uma plataforma onde o serviço vai ser prestado. Ok, e quais é que têm sido os melhores desafios? É assim, quer um quer outro negócio estão em fases bastante distintas, portanto os desafios são muito diferentes. No primeiro negócio, que é lá está, a Vanguard Investor, para investidores em imobiliário, já estamos numa fase mais de maturação, o negócio já faz cerca de 1 milhão de faturação por ano, então o nosso grande desafio neste momento é realmente a parte do talento e de conseguirmos pôr pessoas tão boas ou melhores que nós, fundadores, à frente de posições estratégicas dentro do negócio, para nos permitir, obviamente, sair cada vez mais e deixarmos a máquina cada vez mais automatizada. Um outro desafio nesse negócio foi que nós há uns tempos começámos a apostar em muitas soluções diferentes, muitos avatares, muitos funis de vendas, numa altura onde não tínhamos assim tanta capacidade e recursos de absorver isso tudo. Então isso acabou por fazer com que o negócio acumulasse aqui alguma gordura e falta de foco, e neste momento estamos aqui numa fase mais estratégica de começar a pensar o que é que podemos desligar e começar realmente a alocar os recursos da empresa, que é dinheiro, pessoas, infraestrutura, naquelas soluções que realmente permitem um maior retorno sobre o tempo e recursos investidos. No outro negócio, na Infinity, o principal desafio no início foi realmente ter transitado para um tipo de negócio que eu não estava habituado. Eu só estava habituado basicamente a vender serviços, infoprodutos, e basicamente ter ido para uma solução que envolve mais software requer outras skills que eu não tinha. Então tive que aprender essas skills, tive que perceber como é que um produto de recorrência e de software funcionava. Tive que aprender mais sobre retenção de clientes, porque o software é isso, tu tens que reter clientes mês após mês, ano após ano. E sinto que ainda estou a anos-luz de conseguir dizer que sou bom nessa área, mas é tudo um processo, ou seja, nós temos que começar por algum lado, e sempre que vamos começar uma área nova, obviamente temos uma curva de aprendizagem que temos que percorrer, e está tudo bem com isso. Depois também há pessoal que me pergunta tipo, se eu já tinha bastante sucesso nos infoprodutos, nos serviços, porque é que eu fui apostar numa área totalmente nova, que envolve mais software e IT, etc. E basicamente é porque eu constatei que essa área em específico, dos infoprodutos e dos serviços, permitiu-me chegar a um certo patamar de sucesso que eu valorizo, obviamente, mas também considero que nem todos os veículos nos vão fazer chegar a outros patamares, ou seja, para nós bloquearmos outros patamares mais à frente, às vezes o mesmo veículo que nos levou do 0 ao ponto 1 não é o mesmo que nos vai levar do ponto 1 ao ponto 2, 3, por aí vai. Então, após uma reflexão bastante extensa, ou eu basicamente continuava a alocar toda a minha energia em infoprodutos, produtos digitais, etc., ou realmente tinha que desbloquear aqui o potencial num outro veículo, que é aquele que eu considero que tem mais potencial hoje em dia, que é o software, inteligência artificial e IT. Basicamente conseguimos
conseguimos construir soluções que têm muito mais equity, a possibilidade de nós construirmos uma empresa que tem valor próprio, ou seja, se nós quisermos eventualmente algum dia vender a nossa empresa por múltiplos milhões, temos investidores no mercado que estão dispostos a pagar isso pela nossa empresa. Então, de certa maneira, nós pomos a nossa energia num tipo de negócio que tem muito mais equity e valor no mercado, de certa maneira dá-nos essa segurança a mais do que um negócio que simplesmente faz dinheiro mês após mês. Claro que isso é importante, mas se nós tivermos isso, mais o facto de um dia podermos eventualmente ter alguém que possa pagar múltiplos milhões por um nosso negócio que nós pusemos tanto esforço, tanto tempo, tanta energia para construir, eu acho que é a desbloquear um outro nível de crescimento. Era isso que eu estava à procura. Bem, chegamos agora ao ginásio, vou agora fazer um treininho de peito, meia horinha, 45 minutos, só pôr o peso a rolar, basicamente bem descontraído, como tenho feito nos últimos tempos. Há uns anos atrás era muito mais maníaco com o ginásio do que sou hoje. Obviamente hoje com mais coisas por me preocupar já não consigo ser tão dedicado a isso, mas ainda tem a sua importância na minha vida, então vamos agora fazer o treino e depois vemos em casa novamente. Até já! Alexa, I'm home. Welcome back, my master. Please find Lucifer and give him a big hug before anything else. Aqui está o Lucifer. Agora que teste do ginásio, dás o dia por terminado. É assim, o meu ritmo, normalmente depois do ginásio, diminui um bocadito. Se tiver alguma meet que saia fora das terças-feiras, eu tento encaixar também num dos outros dias a seguir ao ginásio. Então é basicamente assim um trabalho mais leve. Às vezes aproveito também para pegar no iPad, ler algum livro, assistir aí a algum canal do YouTube, porque eu tenho interesse. Então é assim uma altura do dia muito mais chill. O que é que valorizas mais no teu dia-a-dia? É assim, eu acho que aquilo que é mais importante para mim no meu dia é realmente eu acordar e sentir que não tenho que ir para um trabalho que não gosto, ter que me deslocar. Isso para mim é uma paz enorme. É basicamente eu acordar, estar em casa, conseguir ir para o meu escritório, estar a trabalhar nos meus projetos, aquilo que realmente gosto de fazer, aquilo que me preenche, e obviamente que ser recompensado com isso financeiramente é excelente. Mas mais importante que isso, e também aquilo que eu considero que mais me ajuda financeiramente, é realmente eu estar a fazer aquilo que eu gosto. Não há distrações, estou focado nos meus objetivos e nos meus resultados. Portanto, para as pessoas que também gostavam de ter um pouco este estilo de vida, de estarem mais livres, quer financeiramente, quer também a nível de liberdade geográfica e tudo mais, não há nada mais fácil do que pegarem numa skill que é valorizada pelo mercado. Basicamente, todos os negócios e empresas querem vender mais, querem ter mais clientes, querem ter maior engajamento, mais exposição nas redes sociais, querem ter mais eficiência de custos, aumentar margens, e hoje em dia são tudo coisas que são resolvidas com marketing digital, com vendas, com AI, com automação, e no final do dia esse conhecimento está todo disponível, até gratuitamente, na internet. Portanto, eu acho que não há nada mais fácil do que pegar numa destas áreas, aprender como operacionalizar isso e como entregar resultados, empacotar um serviço e começar a abordar potenciais negócios. E eles estão aí, estão no Google, estão nas redes sociais. Então, se as pessoas pensarem bem, se cobrarem, por exemplo, 200, 300 euros por mês por um serviço destes, que é normalmente a média de mercado, e eu também já me estou a nivelar por baixo, basta terem tipo 10, 12 clientes para já fazerem tipo 2.000, 3.000 euros por mês. Quem é que não gostaria de estar a fazer esses valores? E pronto, isto basicamente foi o meu dia. Obviamente que os dias são bem dinâmicos e nunca são iguais, mas eu considero que 80% dos meus dias é basicamente isto que vocês viram hoje. Como este vídeo também foi assim mais diferente do habitual, mais descontraído, também gostava de saber a vossa opinião nos comentários. Se vocês gostam mais deste tipo ou de um conteúdo assim mais educativo, mais intensivo, sintam-se à vontade para dizer aí nos comentários. Foi lindo um bocadinho ao office fazer umas coisitas e quanto a nós, vemos no próximo vídeo. Até lá!